Olá, eu sou o Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje vou gravar mais um vídeo dessa série que é uma das que eu mais gosto de fazer, que é sobre pintores famosos, ilustradores famosos. Eu gosto muito de ler e estudar sobre esses pintores e principalmente ver os quadros deles, né? Eu fico colhendo ali as imagens, separando para colocar para quem vê no YouTube, né? Ter as pinturas no fundo. E essa é a parte mais gostosa, ficar vendo os quadros diversos desses pintores. Se você estiver ouvindo no podcast, vale a pena ver no YouTube que vai ter os quadros, mas senão você pesquisa ali no Google. O pintor que eu vou falar hoje é o Anders Leonard Zorn. Ele é um pintor sueco. O Zorn ele nasceu em Mora, Dalarna. Mora é uma cidade na região de Dalarna, em 18 de fevereiro de 1860 e morreu em 22 de agosto de 1920. Ele foi um pintor sueco, ele ganhou reputação internacional como um artista de retratos. E em Mora, a cidade ali que ele nasceu, tem um museu dedicado aos trabalhos dele, o Zorn Museet, que é o Museu de Zorn. Ele foi um dos pintores mais importantes da Suécia e um dos pintores suecos mais conhecidos pelo mundo, né? Ele era conhecido como um impressionista da Suécia. Apesar do trabalho dele transitar assim, entre o realismo e o impressionismo, do mesmo jeito que o Sargent e outros gigantes ali da época. O Zorn ele era filho da Grut Anna Andersdotter e do alemão Leonard Zorn. Só que os pais do Zorn eles nunca se casaram e o Zorn ele nunca conheceu o pai, que morreu em Helsinki em 1872. Ele na prática ele foi criado pelos avós lá em Mora e aos 12 anos ele foi mandado para uma escola numa cidade em Koping. Já ali ele foi mostrando que ele tinha habilidade com desenho, que ele se interessava e tudo mais. E aos 15 anos ele conseguiu se matricular na Royal Academy of Fine Arts, Academia Real de Belas Artes, né, de Estocolmo. E ali o talento dele começou a se destacar e ele começou a receber encomendas de retratos da sociedade local, as pessoas famosas ali, os ricos da região. Entre essas pessoas, ele acabou conhecendo a futura esposa dele, a Emma Lan, lá em 1881. E eles se casaram em 1885, né? Daí ela virou Emma Zorn, como ela ficou conhecida depois. Um detalhe interessante é que o Zorn, ele até os 27 anos, ele praticamente ele só focava em aquarela e gravura. E é interessante falar isso porque a aquarela não era uma técnica considerada nobre na época. A aquarela era tida como uma tinta auxiliar, como uma coisa para fazer esboço. Então ela não era assim bem vista no sentido de ser muito funcionar comercialmente, ser muito vendável. Sempre era preferido o óleo. Mas ele focou muito em aquarela e focou muito em gravuras. Gravura ele chegou a fazer mais de 300 gravuras, ele tinha uma influência assim muito grande. Ele se inspirava muito no Rembrandt, inclusive ele colecionava gravuras do Rembrandt. E essas gravuras são espetaculares, assim, vocês podem procurar aí na internet, vocês vão ver. O trabalho de Ashura do Zorn é muito impressionante, é muito bonito, é muito peculiar, assim, você olha o trabalho de Ashuras dele e você vê uma coisa assim bem moderna nesse trabalho. E esse foco que ele teve em aquarela e em gravura, né, principalmente esse trabalho com desenho, muito caprichado, né? A necessidade de pensar muito a escala tonal, pensar muito como o contraste vai funcionar em branco e preto quando você faz ali as achuras, foi o que aumentou a habilidade dele para quando ele partiu para o óleo, ele ser um gigante que ele se tornou no óleo. Então, mesmo a aquarela não sendo popular, e mesmo a aquarela não sendo, né, o que deixou ele, foi o que deu o início da carreira dele, mas não foi o que popularizou ele pelo mundo. A aquarela tem um papel muito importante no aprendizado do Zorn. E uma outra coisa curiosa é que o Zorn ele queria inicialmente ser escultor. Ele fez algumas esculturas e tem até pinturas que ele fazia das esculturas que ele fez.
mas ele acabou prosseguindo com a pintura mesmo e deixou a escultura de lado. Na fase inicial dele como artista, né, ele foi tentando sustentar a família com as pinturas e foi ficando mais habilidoso, foi ficando mais maduro e foi ousando cada vez mais com a aquarela. Apesar de hoje ele ser conhecido pelos retratos, as paisagens dele são fantásticas. Principalmente as paisagens em aquarela, porque ele estudou muito a representação da água, como a água se movimenta, como a água se reflete. E essa coisa da água, da representação da água, é muito característica do aquarelista, porque eu acho que tem uma ligação, né, com a mídia, que você trabalha com muita umidade, você trabalha com muita água, ela é muito fluida. Então talvez seja interessante você representar, né, esses contrastes, esse representar a água com a água é uma coisa meio talvez interessante. E a aquarela ela oferece uma profundidade e ela oferece essa questão da transparência que permite você representar com mais beleza e mais vida a água. Então, é bem típico da técnica, né? Mas o Zorn ele também é conhecido, além dos retratos e das paisagens, ele é conhecido muito pelas pinturas com os nus artísticos. As obras dele de nu são bem marcantes, assim, ele usava umas pinceladas livres. Ele tinha uma característica assim de trabalhar a figura com o que se chama de soft edge. O soft edge é aquele contorno que não é marcado, que não é delineado. Então você olha os quadros de nus do Zorn e você tem a impressão que a pessoa ela meio que se funde ali, que ela se dissolve no ambiente. E isso é muito interessante, deixa muito bonito o negócio, além do uso que ele fazia da luz quente, da luz fria. Uma coisa que ele era muito bom era dirigir as modelos, né, montar o posicionamento que as modelos iam ficar para parecer assim uma coisa natural. Elas não pareciam estar posando para ele, elas pareciam estar numa cena natural. E isso dava uma vida assim para a pintura dele. Além dele misturar, né? Ele colocava os modelos em ambientes naturais, em ambientes ao ar livre, principalmente em lugar onde tinha água. Daí ele misturava com essa habilidade que a gente já falou dele de trabalhar bem a água. Então você tinha uma pintura com tudo que ele gostava e tudo ele sabia representar bem, né? A figura humana, um cenário com água, uma luz intensa, assim, bem iluminado. Essas pinturas do Zorn, elas são as coisas mais lindas de todas que ele faz. Mais até que os retratos que são, né, tão característicos. E é interessante falar que a presença da Emma Zorn, ela foi um elemento bem importante na evolução dele. Ela era uma companheira de viagem dele, ela estava sempre junto com ele. E ela foi retratada em diversas pinturas. Você vai ver diversos retratos da Emma Zorn quando você procura as pinturas do Zorn. E ela era uma pessoa muito crítica, assim, ela apoiava muito ele, mas ela sabia criticar os trabalhos dele, ela sabia ajudar ele a melhorar, né, a se tornar um pintor melhor. E foi numa viagem com a Emma, lá em 1885, que o Zorn começou a pintar em óleo, né, saiu da aquarela, foi pro óleo de vez. E já a segunda pintura dele foi um grande sucesso numa exposição em Paris. Eles viveram em Paris por 8 anos. Ele foi atendendo várias encomendas, participando de exposições, teve um reconhecimento absurdo. Aos 29 anos, ele se tornou Chevalier de la Légion d'Honneur, uma honraria lá para artistas, não só franceses, mas artistas residentes na França. Ele recebeu esse título na Exposição Universale de 1889, lá em Paris. E na mesma época ele recebeu a encomenda de um autorretrato que ia fazer parte da Galeria Uffizi em Florença. Nas décadas seguintes ele foi ganhando, a partir daí ele foi ganhando fama internacional, a habilidade dele de representar as pessoas, de fazer os retratos, de mostrar aquela característica individual de cada pessoa, assim, dar aquela vida assim nos retratos,
foi. Daí ele ganhou o mundo, né, com isso. Ele foi sendo chamado para ir em todos os lugares. Ele com a esposa viajaram muito. Eles foram para Londres, para Paris, para os Balcãs, para Espanha, para Itália. E ele foi várias vezes para os Estados Unidos. E ele ficou famoso porque ele fez os retratos de 3 presidentes dos Estados Unidos. Né, uma coisa que garantiu para ele várias encomendas entre a alta sociedade americana. Né? Ele fez o retrato do William Taft, do Grover Cleveland e do Theodore Roosevelt. Além dos presidentes dos Estados Unidos, ele fez o retrato do rei Oscar II da Suécia e várias outras figuras da sociedade cultural e etc. O Zorn ele tinha uma crença nesses retratos que ele acreditava que era muito importante o cenário onde a pessoa estava. E ele achava que esse cenário, esse ambiente, tinha que ser alguma coisa do cotidiano da pessoa. Ele não gostava de levar a pessoa para o estúdio dele, criar um cenário artificial, colocar a pessoa lá. Ele queria fazer a pessoa no escritório dela, na sala dela, na sala de jantar. Ele queria a pessoa à vontade, ele queria a pessoa num lugar que dissesse alguma coisa sobre ela também. E isso é um elemento importante no retrato, né? Porque não é só a figura humana, né? Esses retratos a óleos clássicos são gigantes, eles têm um fundo, eles têm um cenário, eles contam uma história dentro do retrato. E isso é o que torna esses retratos tão poderosos, né? Uma coisa bem curiosa, né, sobre o Zorn é o que se chama de paleta Zorn. Porque o Zorn ele é lembrado pelo uso limitado das cores, assim, limitado no sentido de usar poucas cores. Ele era assim um mestre absoluto da cor. Ele deu aula em várias escolas de arte sobre teoria das cores, sobre como misturar os pigmentos para obter cores diferentes. E a paleta reduzida que ele usava contava com amarelo ocre, ivory black, vermilion, que é a gente chama de vermelhão, é um vermelho intenso, e o branco chumbo. Então, se você vê bem, a paleta dele só tinha basicamente cores quentes e terrosas. Que, se você pensar assim, dentro das pinturas a óleo, se você for pensar a maioria das pinturas a óleo que dessa época, principalmente os retratos, né? Essas cores são as que predominam em muitas pinturas a óleo. Mas ele tinha essa característica de usar, assim, principalmente essas cores e saber usar elas com uma maestria gigante, que ele conseguia criar uns amarelos, uns vermelhos intensos, assim, com brilho imenso, com muita vida nas cores. E ele colocava a cor no lugar certinho, assim, numa forma que a cor brilhava, né, no quadro. Você olha assim para os amarelos dele, parece dourado, parece ouro. É uma habilidade da pessoa que domina a cor que é absurda. Só que assim, é importante dizer que é um erro falar que o Zorn só usava essas cores, tá? Essas eram as cores que dominavam a paleta dele, eram as cores principais onde ele trabalhava, mas ele fazia uso de cores auxiliares. Né? Apesar de ter esse domínio, se você não usa outras cores, você não chega em certos tons, certos matizes que você precisa. E o que eu acho bonito na pintura do Zorn, como ele trabalha algumas áreas como se fosse uma massa só. Tem umas áreas dos retratos dele, se você pega a manga de algum casaco, parece que ele fez numa pincelada só, com um pincel gigante. Né? Porque parece uma coisa assim só. É muito impressionante essa habilidade dele de usar formas simples dentro da pintura para deixar um negócio natural, deixar um negócio que parece assim com uma texturizado, né? Tem uma vida, tem uma luz assim nos retratos dele que são impressionantes. Essa técnica dele com o pincel, que a gente não vê tão marcadas pinceladas, mas você vê
que tem um pensamento ali no, na formação daquela figura é muito impressionante. É assim, é fantástico. É uma coisa que a gente tem que estudar assim, sem parar. Pegar um quadro do Zorn, fazer uma reprodução, fazer, tentar copiar, tentar chegar na técnica dele, é um exercício impressionante. E é um exercício muito bom, porque assim, é mais fácil você trabalhar isso do que você pegar uma foto e tentar fazer o seu estudo, porque o Zorn ele já resolveu tudo para você. Ele já resolveu a cor, ele já resolveu o contraste, ele já resolveu a composição. Então você já tem a resposta, entre aspas, pronta. Daí você consegue partir disso e fazer a sua versão. Mas é importante entender que não é só pintar. Não que só pintar seja fácil, né? É importante entender que por baixo daquilo tem um estudo profundo de desenho. E tem uma habilidade absurda de desenho no trabalho do Zorn, que é o que a gente vê nas gravuras. A gente vê que ele constrói a pintura do começo e vai montando ela até o final e vai fazendo uma construção assim. Já no desenho ele já tem tudo resolvido. Depois é só a cor dentro daquela forma que ele já resolveu no desenho. O Zorn é um daqueles artistas que mostram o quanto o desenho é fundamental para a pintura. Enfim, sobre a vida do Zorn, né, só para terminar a historinha dele, ele, boa parte do final da vida dele, ele passou na região de Dalarna, ali na cidade onde ele nasceu. Ele sempre voltava para a cidade que ele nasceu, mas ao final da vida ele se fixou lá de vez. E ele pintou vários quadros representando aquelas cenas da vida rural. E ele e a esposa, era uma figura muito importante no desenvolvimento, tanto da educação quanto da cultura da região. Eles investiram muito na cidade, eles ajudaram muito a desenvolver, eram grandes filantropos da região. E o Zorn ele morreu em 22 de agosto de 2020, né, lá em Mora. A esposa dele foi morrer em 1942. E nesse período que ela ficou viúva, ela prosseguiu com o trabalho filantrópico e se dedicou a montar o Museu do Zorn lá em Mora, com obras que ela tinha no acervo dela e mais várias pinturas que ela foi recomprando. E daí ela conseguiu abrir esse museu alguns anos antes dela falecer, em 1939. Hoje as pinturas do Zorn elas estão em coleções do mundo todo. Tem no Museu d'Orsay, em Paris, no Metropolitan Museum de Nova York, no Museu Nacional de Estocolmo, na Galeria Nacional de Washington e muitos lá no Museu do Zorn em Mora. E então é isso que eu queria dizer para vocês. É isso que eu queria apresentar. O Zorn é um artista que sempre me falaram, eu sempre acompanhei, sempre vi as pinturas dele. Eu já fiz vários estudos de pinturas dele e eu acho que ele está ali entre as grandes referências que a gente tem que ter. Enfim, é um desses artistas importantes dentro do cenário da pintura figurativa. Para terminar o vídeo, eu quero terminar com uma frasezinha do Zorn. Mas antes de mais nada, curte, compartilha o vídeo aí, deixa o seu comentário, fala de pintores que você quer ouvir falar. E é isso. Tem aí os links para me encontrar nas redes. Eu estou mandando uma newsletter para quem se interessar e quiser não perder ali a atualização, saber o que está saindo de vídeo e outras coisas. Tem o link aí para se inscrever, a newsletter chama Caderno de Recortes. Toda semana eu mando alguma coisa de algum pintor nessa newsletter, mesmo que não tenha vídeo sobre ele. Eu mando algumas imagens que eu descubro durante a semana. E é isso. Então, para vocês, umas palavras do Zorn. Nunca perdi muito tempo pensando na arte dos outros. Senti que, se quisesse me tornar algo, precisava ir atrás da natureza com todo o meu interesse e energia, buscar o que eu amava nela e desejar roubar o seu segredo e sua beleza.
Eu tinha o direito de me tornar tão grande quanto qualquer outra pessoa. E naquele ramo da arte que eu tanto comandava, a aquarela, já me considerava à frente de todos os antecessores e contemporâneos. Anders Zorn. Até mais, valeu.